Olá, caros amigos conterrâneos brasileiros que vivem em Portugal ou que já retornaram para o Brasil como eu. Vamos falar mal de Portugal juntos? Mas como assim, Alisson, falar mal de Portugal? Os portugueses vão se sentir muito mal, vão começar a comentar coisas ruins embaixo do seu vídeo. It's not my problem. E o tema de hoje, galera, é Portugal, minha pior experiência. Vamos começar pelo começo. Eu sempre quis ter a experiência de viver no exterior, mas eu nunca imaginei e nunca passou pela minha cabeça que um dia eu moraria em Portugal. Então, como foi que surgiu essa maldita ideia de me mudar para Portugal? Por que Portugal? Essa ideia maluca de migrar para Portugal começou 2 anos e meio atrás, quando eu estava trabalhando no Banco da América Latina. E eu estava super cansado da minha carreira monótona, já estava trabalhando há 10 anos no banco. E sabe quando você fica estagnado na carreira, que você fica pensando, meu Deus, eu já não quero mais fazer isso, eu não sinto prazer em fazer esse tipo de trabalho. O que eu vou fazer da minha vida? Migrar para Portugal. Ou seja, não foi uma ideia de última hora. Eu estava planejando isso muito antes, 2 anos e meio antes. Então, menina, em maio de 2025 eu peço demissão do meu trabalho no banco, retorno ao Pará para ficar um tempo com minha mãe, para me preparar para a imigração para Portugal. E que preparação foi essa? Em julho de 2024 eu decidi entrar num curso de inglês. Eu queria ser fluente em inglês porque eu pensei, cara, eu vou para um país da Europa, lá praticamente todo mundo fala inglês, eu também preciso falar inglês. E comecei a juntar dinheiro loucamente, todo o dinheiro que entrava eu guardava para migrar para Portugal. E então, no dia 28 de maio de 2025, eu submeti ao visto de procura de trabalho para Portugal. Lembrando que eu já tinha comprado as passagens aéreas para o dia 5 de setembro. E eu havia comprado as passagens aéreas muito antes do visto ser aprovado, estava morrendo de medo do visto não ser aprovado até o dia 5 de setembro, mas por incrível que pareça, no dia 15 de agosto, o visto foi aprovado. E uma semana depois, o meu passaporte com visto de procura de trabalho tinha chegado na minha casa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o visto. Este aqui é o visto de procura de trabalho para Portugal. Mas detalhe, antes de pensar em migrar para Portugal, eu já estava pensando, eu pensava na verdade todos os dias em migrar para os Estados Unidos. Como eu sempre quis ter essa experiência de conhecer outras culturas, aprender uma nova língua, né, viver um tempo fora do Brasil, o que eu fiz? Tirei o visto americano, porque a minha primeira ideia era migrar para os Estados Unidos. Só que esse visto não é um visto de procura de trabalho. Esse é um visto de turista que vale por 10 anos. Como eu disse, esse é um visto de turista. Ele não te permite trabalhar nos Estados Unidos. Embora eu saiba que muitos brasileiros e muitas pessoas tiram esse visto e decidem ficar lá nos Estados Unidos por conta própria. Mas eu também conheço pessoas que trabalham com esse visto, mas de forma informal nos Estados Unidos. Porque ele te permite ficar em solo americano pelo menos 90 dias durante o ano. Eu conheço um rapaz que vai para os Estados Unidos, fica lá 80 dias trabalhando de forma informal, construindo e pintando janelas e depois volta para o Brasil com esse visto ali de turista. Durante o período de maio até agosto, que foi o período de aprovação do meu visto de procura de trabalho, eu tirei outros documentos, por exemplo, o NIF, o NIS. E como aqui no Brasil eu sou gerente bancário, sou formado em contabilidade, tenho certificações internacionais como CPA, CPROR e agora eu estou tirando a CFP, né, que é uma outra certificação internacional. E como eu sou contador de formação aqui no Brasil, submeti ao meu diploma ao Instituto Politécnico do Porto para um grau de licenciatura ou bacharel no Brasil e licenciado em Portugal. Paguei 500 euros para ter o meu diploma reconhecido em Portugal e consegui. Já no NIF e no NIS eu paguei 80 euros pelo NIF e 120 euros pelo NIS. E eu só quero trazer esses documentos aqui para vocês, não vou mostrar muito, mas está tudo apostilado em AIA, meu diploma de nível superior, meu diploma de nível médio, que eles consideram o 13º ano, acredito, em Portugal. Meu Deus, eu gastei tanto dinheiro para apostilar documento para Portugal, eles nem ligam para nível superior. Todo mundo ganha mal lá do mesmo jeito. A primeira impressão de Portugal que eu tive quando eu cheguei naquela manhã do dia 5 de setembro era que o país era muito limpo e organizado.
E a primeira cidade que eu fui morar foi Vila Nova de Famalicão, porque era perto do Porto, e eu imaginei, bem, vou morar perto do Porto, o Porto é uma das metrópoles de Portugal, talvez seja a segunda maior cidade de Portugal, e aí eu vou poder ir trabalhar de comboio, que eles chamam de comboio, né? Mas ainda em agosto, antes de chegar em Portugal, eu tinha pago um relocation, paguei o calção 330 euros e mais aquele mês de aluguel 330 euros, ou seja, 660 euros só para eu chegar em Portugal. E quem vai fazer essa loucura de emigrar para Portugal tem que se preparar muito bem, porque eu gastei dinheiro com cartório, eu gastei quase 10 mil reais com passagem aérea, eu gastei dinheiro com relocation, eu gastei dinheiro com transporte, eu gastei dinheiro com alimentação, eu gastei dinheiro. E ao chegar nessa casa lá em Famalicão, eu nem sabia que quem morava lá era brasileiros. Inclusive, eu quero mandar um abraço para esses brasileiros que me acolheram lá. E, inclusive, muita gente falava assim para mim, Alisson, cuidado com os brasileiros no exterior. Os brasileiros no exterior é pior do que os brasileiros no seu próprio país. Mas não, viu, gente? Nem todo brasileiro é tão ruim assim. Eles me levaram para conhecer Guimarães, eles me levaram para conhecer Trofa, eles me levaram para conhecer Braga. E mais tarde, eu fui sozinho conhecer o Porto, que foi a cidade que eu achei mais bonita de Portugal. E agora eu preciso falar do meu primeiro emprego em Portugal. Com 20 dias em Portugal com o visto de procura de trabalho, eu consegui o meu primeiro emprego, mesmo diante da desinformação, né, da AIMA em relação a tudo, porque em Portugal, como essa questão dos imigrantes está meio complicado, às vezes até o contratante fica pensando, será que esse visto vale? E eu tinha que provar que realmente o visto era válido e que eu tinha toda a documentação possível para ser contratado. Fui contratado para trabalhar num hotel 5 estrelas, chiquérrimo, então eu falava inglês direto com os clientes britânicos, que vai muitos britânicos, né? Melhorei bastante o meu inglês trabalhando naquele primeiro emprego. Quer dizer, eu não posso dizer que foi o trabalho que melhorou meu inglês. Na verdade, o que melhorou meu inglês foi minha dedicação, porque todos os dias eu acordava cedo da manhã e ficava 2 horas estudando inglês. De julho de 2024 até setembro de 2025, eu estava lá diante do computador estudando para o meu inglês para tentar ser fluente e consegui um trabalho que então era necessário falar inglês. E que mais tarde eu fui demitido. Apenas 7 dias depois de eu ter conseguido aquele trabalho, eu fui demitido. E essa coisa de ter sido demitido de um hotel depois de ter trabalhado 10 anos no banco, eu nunca tinha sido demitido na minha vida. Em Portugal, eu fui demitido trabalhando como recepcionista de hotel, com 7 dias. Até hoje, eu não sei o porquê eu fui demitido. É uma coisa muito louca. É cultural deles, com 3, 4, 5 dias, ou até mesmo 2 dias, eles te mandarem embora do emprego, sem mais nem menos. Porque aqui no Brasil, a gente tem aqueles 90 dias de carência para saber se realmente a pessoa é apta para aquela função, se ela vai se adaptar, mas são 90 dias. Em Portugal não tem isso, tá? Eles te mandam embora do nada. Então, assim, te prepara, tá? Porque pode ser que você esteja feliz por ter conseguido um emprego e tenha acabado de chegar em Portugal e no outro dia eles te mandam embora sem explicação nenhuma. E vocês sabem, né? Quando a gente migra para Portugal, a gente vai com pouco dinheiro e acaba aceitando quase todo tipo de emprego. Não todos, não foi o meu caso. Eu não cheguei a aceitar qualquer tipo de emprego, até porque fui trabalhar na recepção de um hotel. Eles iam me pagar, segundo eles, um valor lá que é até acima da média de Portugal, que Portugal paga super mal, né? Então eu ia ganhar ali em média 1.300 euros líquidos. Então isso é muito bom. E eu vou dizer que isso é bom, mas a nível Portugal, tá? E depois eu vou entrar nessa questão salarial Brasil versus Portugal em relação à minha profissão. E como a vida não é um morango, eu fui procurar novamente um novo emprego. O meu primeiro emprego foi no Porto e o meu segundo emprego foi em Vila Nova de Gaia. Então, por uma questão de logística, eu decidi mudar para o Porto, o que foi uma das piores decisões que eu fiz, porque de lá eu tive que desembolsar 860 euros, 430 euros num quarto, para morar com 10 indianos e 5 venezuelanos. Tô exagerando, tá, gente? Para morar com um monte de gente desconhecida e mais 430 euros de calção. Ou seja, desembolsar 860 euros após um mês, após ter perdido 660 euros, não é uma coisa fácil, não. E, gente, eu vou falar para vocês, uma das piores coisas na minha vida foi essa questão de compartilhar casa com pessoas estranhas. Eu nunca tinha compartilhado nada com ninguém em relação de moradia, né? No Brasil, eu morei em Goiânia no meu apartamento sozinho, porque eu tinha
Eu tinha dinheiro para manter o apartamento em Goiânia, eu tinha dinheiro para manter meu apartamento em Marabá, eu tinha dinheiro para manter meu apartamento em Tucuruí. Então eu nunca tinha morado com outras pessoas. Aonde eu estava com a cabeça quando eu decidi fazer uma coisa dessa? Meu Deus, eu tava maluca! Eu juro por Deus, foi a pior experiência da minha vida compartilhar casa com pessoas desconhecidas, venezuelanos, indianos, jamaicanos e blá 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 blá. Menina, olha, sinceramente, antes que venha super brasileiros ou super portugueses vir comentar dizendo, foi uma decisão sua mudar para essa casa com esse tipo de gente. Galera, o país vive uma crise imobiliária hoje. São 1,5 milhão de imigrantes morando em Portugal. Muitos deles estão irregulares por a questão da AIMA. E o que acontece? Esse problema com a crise imobiliária acabou aumentando os preços dos aluguéis, dos arrendamentos. Então, hoje, os senhorios cobram aí valores exorbitantes que você não consegue pagar. Um estúdio hoje vale entre 650 euros a 1.500 euros e por aí vai. O céu é o limite para os senhorios. Lembrando que em Portugal o salário mínimo é 920 euros e lá você ganha em euro e gasta em euro. Sabia disso? Então não adianta você vir aqui para mim e converter a moeda se lá no país você ganha e gasta em euro. E lá é um dos países que mais paga mal na Europa. São 920 euros que você ganha. O seu salário é 920 euros. Quem sobrevive com 920 euros em Portugal? Me fala bem aí. Segundo um programa que eu vi lá no jornal português mesmo, enquanto eu estava por lá, o valor mínimo para se ter uma vida decente por uma pessoa é 1.620 euros. É mínimo para ter uma vida digna em Portugal. E é engraçado, né, que a mente de alguns portugueses é assim, não, eu não quero imigrantes no meu país, eu não quero que brasileiros venham para Portugal, mas tudo que você pede, todo o trabalho duro de verdade é feito por imigrantes, né? Então você pede um iFood, quem entrega é um indiano, né? Você vai ali, digamos, uma frutaria que está aberta 24 horas, é um indiano que está lá aberto 24 horas, precisa dele para comprar a fruta, precisa dele para fazer as suas entregas. Então, assim, tudo lá é um imigrante, porque os portugueses não querem, o que eles fazem? Migram para Luxemburgo, migram para a França, quando voltam falando francês e não querem nem falar o próprio idioma que é o português. Eu vi isso com meus próprios olhos, é uma loucura. E agora entrando nesse assunto de os portugueses não querem brasileiros nem outros imigrantes por lá, eu quero falar do meu segundo emprego, né, com o meu chefe português super xenofóbico. Consegui um trabalho em Gaia, numa empresa muito grande espanhola. Eu decidi trabalhar nessa empresa espanhola, mandar um currículo para lá. Fui chamado para outras empresas, mas decidi trabalhar na empresa espanhola que fica localizada em Gaia. Eu mandei meu currículo para essa empresa espanhola localizada lá em Gaia, muito famosa lá em Gaia. Não vou dizer o nome para não ser processado, né? Embora eles mereçam o processo, porque que eu vou dizer aqui, minha querida, o que aconteceu lá, ninguém merece isso, na verdade, né? Nenhum brasileiro, nenhum tipo de imigrante merece ser tratado como eu fui tratado lá naquela empresa em Gaia. E eu preciso trazer todas as datas para vocês, porque eu guardo rancor, viu? Foi no dia 15 de novembro de 2025, às 22h10 da noite, estava eu trabalhando, era perto do Natal, eu já estava fazendo embrulhos de presente, eu já fazia tanta coisa lá, gente. E eu estava trabalhando na minha sessão junto com outros brasileiros, e a diretora dessa empresa chegou perto de mim e disse assim: olha, parabéns por você estar fazendo esse tipo de embrulho, é um embrulho muito bonito, mas você sabe fazer esse tipo de embrulho? E ela disse o nome do embrulho, e no final, o nome do tipo do embrulho tinha bico. E bico em Portugal é outra coisa, né, que depois eu vim descobrir. E aí eu fiz assim com a mão. Bico? Eu não entendo o que é bico, porque bico para mim era de papagaio. E o meu então chefe perto dela viu o meu gesticular de mão e dizer: bico, eu não sei o que é bico. E ele olhou para mim e olhou para os outros brasileiros que estavam ao meu redor e disse: Alisson, você não está no Brasil, você está em Portugal. Você tem que falar a maneira dos portugueses. Aquilo foi tão impactante para mim porque eu achei muito estranho ele me tratar de forma grossa daquele jeito, mas eu tava estagnado, entendeu? Sabe quando algo vem até você e você pega aquele impacto daquele susto daquela pessoa mal educada falando e você fica sem reação? E eu fiquei calado. Então eles acabaram se afastando, a diretora ficou meio confusa e eles se afastaram de mim.
até a saída, né, do ambiente de trabalho. E aí eu vi eles dois conversando lá perto da porta e eu ouvi algo como: cuidado com o que você diz para qualquer pessoa, porque tudo hoje é assédio moral. Olha, gente, a diretora tem pelo menos essa mente de imaginar que se você grita com um funcionário é assédio moral. Ela não falou de xenofobia, ela falou de assédio moral. Ele, não satisfeito com o puxão de orelha que a diretora tinha dado nele, voltou até a seção dos brasileiros, juntou todos os brasileiros para uma reuniãozinha grotesca e disse as seguintes palavras: todos os brasileiros são burros, que nós assassinamos o português de Camões, que quando a gente aprende a falar inglês, porque eu falo inglês e às vezes eu usava o meu inglês para falar com clientes, quando a gente aprende a falar inglês, nós aprendemos a falar com sotaque, e claro que a gente fala com sotaque, até porque eu sou brasileiro, eu falo brasileiro, como vocês dizem, eu não falo português de Portugal. Então, essa lavagem de roupa, assim, gratuita, não teve um motivo específico para ele me tratar de forma xenofóbica. Ele fez isso gratuitamente, tá? Então ele veio até mim, falou esse monte de coisa e disse que o Brasil era um lixo e virou as costas e foi embora. E eu fiquei estarrecido. Eu não disse uma palavra. Eu e os brasileiros que estavam lá só se entram e olhavam. Porque a gente não entendeu o ódio gratuito ao Brasil e aos brasileiros que estavam lá se matando de trabalhar às 22h10 da noite. E essa questão da xenofobia em Portugal é muito grande e aconteceu comigo outras vezes. Por exemplo, eu fui tomar um café, né, e isso aqui é muito louco de contar. Eu estava super cansado, né, era final de semana, tinha que trabalhar. Fui em um café, que lá em Portugal há muitas cafeterias, né? Quando eu entrei no café, que eu pedi ao senhor português que me desse um café e eu ia colocando as moedinhas dentro da máquina, ele virou e disse assim para mim: vocês brasileiros e vocês imigrantes estão acabando com a economia de Portugal. É mole uma coisa dessa, menina? Eu vou te falar, viu? A minha cara pra ver coisa e ouvir coisa. Você tem que ter uma resiliência em Portugal muito grande pra aguentar esse tipo de desaforo. Eu me virei pra esse senhor e falei assim: olha, pega esse café e enfia lá onde o senhor puder enfiar, sabe? Então peguei, deixei, não paguei o café, fui embora. Peguei minhas coisas, eu ia estudar um pouquinho lá dentro da cafeteria, deixei tudo e fui embora. Fui trabalhar lá no emprego que eu tinha em Portugal. E como se não bastasse, o chefe não era só xenofóbico, era racista também. Eu tinha um amigo, na verdade eu tenho um amigo, inclusive muito gente boa, o Luciano, que eu tava descendo uma escada rolante e ele ia subindo outra, rindo com outro amigo. E esse meu chefe também vinha descendo. E quando esse meu amigo, Luciano, que ele tem descendência cabo-verdiana, africano, né? Vinha descendo ali as escadas, o chefe viu ele sorrindo e disse exatamente as seguintes palavras: parece um macaquinho rindo o tempo inteiro. Isso é um absurdo e nada se faz em Portugal, nada acontece em Portugal porque não há leis contra esse tipo de coisa, não há leis contra a xenofobia, não há leis contra o racismo, não existe. Se houver, não funcionam, entende? É um absurdo. Aqui no Brasil teve o caso daquela argentina que foi racista lá no Rio de Janeiro e hoje está presa. Em Portugal não acontece isso. Em Portugal é normal. E eu ainda nem falei da parte da misoginia, tá bom? E essa questão da misoginia eu tô trazendo porque eu fui fazer um curso de empilhador. Eu não sei que loucura, meu Deus, de bancário para empilhador. Ai, meu Deus, eu não gosto nem de pensar. Então, eu fui fazer esse curso de empilhador e lá tinha uma mulher, né? E o professor português, ele falava tão mal dela por ser mulher e por ser mulher preta, de Guiné-Bissau. Então, ele ficava perguntando: eu não sei o que mulher quer aqui. Eu não sei o que mulher quer mexer com máquina. Eu não sei o que mulher tá... O tempo inteiro, é uma loucura. E eu fico pensando, cada dia que eu lembro de Portugal, me dá uma aflição, me dá uma tristeza de ter compartilhado o meu tempo, perdido o meu tempo naquele lugar, com aquele tipo de pessoa. Assim, nem todos os portugueses são desse jeito, só 90%. Não sei, talvez esse número seja alto, mas há uma quantidade muito grande de portugueses que realmente detestam imigrantes e vão fazer de tudo para poder te prejudicar. Sabe? Então, assim, para mim competir com outro português e perder uma vaga, sendo eu qualificado, só por
conta da nacionalidade, isso pra mim pesou demais. Eu fico chocado o que os brasileiros se submetem no exterior. Eu jamais ia permitir ser tratado daquela forma, entende? Então, o que foi que eu fiz? Quais foram as providências que eu fiz? Primeiro, antes de falar das providências que eu fiz, eu quero falar do salário. Porque assim, veja bem, Alisson, mas o salário compensava? Não. Por quê? Porque o meu salário no Brasil hoje, se eu vou converter, o meu salário no Brasil hoje daria mais ou menos 2.084 euros convertido. Eu hoje como gerente bancário, recebendo remuneração variável, PLR, previdência privada, que não sabe o que é isso, porque os portugueses, eu acredito, nem sei se em Portugal tem previdência, meu Deus. Previdência privada, seguro saúde, que é o que eles chamam aí é o seguro saúde para nós, é o plano de saúde. Plano de saúde. O meu vale alimentação, aqui no Brasil, dá 350 euros. Eu não estou falando do meu salário, eu estou falando do meu vale alimentação. Você entende? Então, o salário para mim, receber 920 euros, muito mal, porque é muito raro você recebe esse valor, mas eu recebi ali líquido 920 euros, tirar 400 e tanto para pagar quarto, outro para despesa, outro para saúde, e assim, as contas não fechavam. Eu estava começando a entrar lá dentro da minha poupança para poder sobreviver em Portugal. Uma imigração para mim não faz sentido nenhum se eu estiver passando necessidade, entende? Eu tenho o desejo de conhecer outras culturas? Tenho. Eu tenho o desejo de aprender novos idiomas? Tenho. Eu aprendi o inglês, agora estou tentando aprender o espanhol. Quero migrar para a Espanha? Não, mas quero aprender o espanhol. Quero ser uma pessoa que evolui. Eu não quero ficar estagnado no tempo, porque Portugal parou para mim em 1500. Eu fico abismado que um país da Europa seja tão atrasado tecnologicamente. Quando a gente fala para eles de alguma coisa que é um pouco mais tecnológica, eles, olha, sinceramente, eles não sabem. Até hoje, a CNH lá não vale CNH digital. Tem que ser um papel. Gente, pelo amor de Deus. Aí é voltar assim, olha, ao tempo do ronca. Isso aqui que eu vou falar, muitas pessoas acham que é besteira, mas é muito sério. O clima do país. O país é um país frio. A Europa, em geral, é muito fria. E nem todo mundo se adapta ao frio. Eu, por exemplo, achava que eu adorava o frio. Por que eu achava que eu adorava o frio? Porque eu pegava 15 graus lá em Belo Horizonte, por exemplo. Aí eu achava, não, eu aguento 15 graus. Mas em Portugal, chega às vezes a fazer menos 10 abaixo de zero. Em casas que não são adaptadas para o frio, que eu não sei de onde que eles tiveram a ideia de construir casas que não tem isolamento térmico, né? Você coloca ali 2 aquecedores e ainda assim passa frio, e aí você tem que escolher entre ligar o aquecedor ou pagar a conta absurda de energia. Gente, e eu vi a situação de cada brasileiro vivendo em Portugal muito, muito mal. Eu conheci uma senhora que eu vou chamar o nome dela de Maria, só para preservar a identidade dela, mas o nome dela não é Maria. Lá no Porto, essa senhora, eu conversando com ela, e eu já estava próximo, bem perto do dia de voltar para o Brasil, muito gente boa, ela me tratou muito bem no hostel, e ela me disse uma coisa, ela disse assim, Alisson, hoje eu não tenho dinheiro para uma refeição completa, pagar uma refeição completa em um restaurante, sabe? Então assim, essas coisas é terríveis. E eu vi pessoas dormindo na obra. Já pensou dormir na obra, em uma rede na obra, num frio danado que é em Portugal? Então assim, há histórias de sucesso, algumas dessas histórias são passando por cima de outros brasileiros, tá? Eu não tô dizendo que todas, muita gente consegue realmente sua vida lá, refaz sua vida, mas uma grande maioria não, você entende? Então assim, você tem que ter a cabeça no lugar antes de migrar para um país como esse, com um salário como esse, tão pobre como esse. Então assim, galera, eu fiz um prelúdio muito grande sobre as coisas que eu vi em Portugal, mas em relação ao emprego, eu não concluí o meu contrato de 3 meses. Eu pedi para reincidir o contrato, fiz uma carta muito bem redigida, entreguei no RH da empresa, fui no órgão máximo do trabalho em Portugal. Eu sei que e não aconteceu nada. Até hoje eu não tive resposta de nada disso. Entreguei a carta tanto para esse órgão quanto para o RH, explicando o motivo da minha saída. Eu preferi
queria levar um tiro no Rio de Janeiro a trabalhar para ele, português xenofóbico e racista, e eu acabei pedindo realmente demissão e saindo daquele trabalho, e foi meu último trabalho em Portugal, dado aquela altura, já era dezembro, final de dezembro, era uma noite super fria, e eu tinha decidido que eu não queria Portugal, aquele estilo de vida, e eu sabia que aquilo não ia melhorar, aquilo só ia piorar, ainda mais com esse momento atual político de Portugal, né? Então eu completamente desisti. Eu, até hoje, voltei pro Brasil, não me arrependo nem um momento da minha vida de ter retornado. Estou passando uns dias na casa dos meus pais, tô me preparando para uma outra certificação internacional. E assim, galera, hoje no Brasil eu não retornei ainda porque eu não quis ao mercado de trabalho, recebi proposta, não quis. Eu disse para mim mesmo que eu queria tirar um tempo para estudar um pouco mais a CFA, estudar para essa prova internacional que é feita lá em São Paulo, né? Também tenho planos de morar ou em Floripa ou em São Paulo, que tem uma qualidade de vida muito, muito boa. E assim, voltar pro Brasil para mim me deixou mais brasileiro, você entende? Porque eu tinha uma aversão ao Brasil, eu pensava, nossa, o Brasil é muito ruim, até descobrir Portugal. E depois de ter presenciado isso, ouvido isso e muito mais, e sentir na pele aquela indiferença da maioria dos portugueses com a gente, imigrante, eu decidi, eu não quero isso para minha vida, em nenhum outro lugar. Então eu acabei fazendo o quê? Retornando para o Brasil. Esse para mim foi o princípio do fim. Eu estava num frio danado em dezembro, e eu lembro, eu não quero isso para mim. Eu quero o calor do Brasil, eu quero o sorriso, eu quero... Ah, mas é porque o Brasil é um país muito inseguro. Gente, eu vou tratar dessa questão da segurança. A questão da segurança é uma questão muito, como posso dizer, depende, entende? Mas como assim depende? Olha, por exemplo, eu lá em Portugal presenciei batedores de carteira dentro do metrô, que a gente chama de metrô aqui, lá eles chamam de metro. Dentro do metro, 3 portugueses pegaram a carteira de uma outra senhorinha portuguesa. E eu tô dizendo que eles eram portugueses porque eu ouvi eles conversando entre eles. Foi uma coisa muito louca. Eu tava pegando o metro lá do aeroporto, porque eu tinha ainda resolver a questão da minha passagem de volta para o Brasil, quando de repente entra 3 homens dentro do metro. E esses 3 homens, um ficou balançando a mala da senhorinha que estava de viagem, o outro ficou conversando com o que estava na minha frente, e eu segurando a minha bolsa e olhando toda aquela situação. Foi uma coisa muito estranha, eu nunca tinha visto aquele tipo de golpe, entende? Então assim, ele tentou puxar a carteira dessa senhorinha portuguesa que estava lá dentro do metro, a carteira caiu no chão, e eu peguei a carteira e entreguei pro cara que estava tentando roubar a carteira dela, porque eu achava, foi tão rápido que eu pensei que a carteira não pertencia a ela, mas pertencia a ele, e na verdade ele estava roubando a carteira dela. Então, dada aquela situação, ele devolveu a carteira para a senhora e saiu na estação seguinte. Ou seja, isso é insegurança. Claro que no Brasil tem a questão das armas, tem a questão disso e daquilo. Já fui assaltado, sim, é muito ruim, me senti muito mal, mas fui morar em outras cidades que eu nunca, por 2 anos, eu nunca sofri nenhum tipo de assalto. Então depende muito da região. Há lugares muito perigosos, entendeu? E há lugares que não é tão perigosos assim. Então assim, galera, você que pensa em migrar para Portugal, pesquise bem sobre o país. Eu quis pagar para ver. Eu já sabia que muitas coisas eram ruins lá, entende? Mas eu não sabia que era tanto. Então assim, verifica um pouco mais, acredita em todas as histórias que você está vendo aqui no YouTube, porque é verdade, entende? Os portugueses são, na sua maioria, mal educados, grosseiros. Aí as pessoas dizem assim, tem uma mulher aí no YouTube muito famosa, por falar em imigração, que ela diz, é porque eles são mais diretos. Ser direto é uma coisa, ser mal educado é outra. E existe ali um tênue, entende? Então, assim, uma linha tênue entre ser mal educado e você ser direto. E na sua grande maioria, eles são mal educados, sim. Os trabalhos são ruins, o salário é ruim, o clima é complicado. Então, assim, você precisa realmente pensar 2 vezes antes de fazer uma imigração para Portugal. Pronto, falei. Eu, Alisson, voltaria a emigrar para Portugal? Jamais. Eu, Alisson, visitaria Portugal? Jamais, nunca mais. Eu não tenho intenções nem mesmo de turistar no lugar. Outro dia eu estava procurando uma passagem aérea para conhecer Madrid, porque eu não tive
tempo, chance de conhecer a Europa direito, outros países. Eu pensei em conhecer Madrid, mas vi que tinha uma parada em Lisboa. Então eu disse, não, eu não quero. Eu fiz igual aquela princesa que disse assim, deste lugar eu não levo nem a poeira. Eu juro por Deus, o meu sapato de couro que eu comprei em uma loja portuguesa, eu joguei dentro da lata do lixo. Então assim, eu não tenho intenções de voltar a Portugal. Eu não tenho prazer em falar que um dia eu te pisei naquela terra, né? Então assim, eu não fui feliz naquele lugar nem um minuto. E assim, eu acho que vale muito a pena você refletir para outros lugares. Abre a sua mente, pensa na Austrália, pensa, a Espanha hoje tem aí uma imigração mais fácil, né? Pensa em outros países de primeiro mundo. Os Estados Unidos eu não fui, por quê? Porque eu fiquei com medo, né, de agora o Donald Trump aí tá fazendo esses trem e tudo, eu fiquei um pouco com medo, e também porque eu tinha visto de turista válido por 10 anos, eu quero conhecer ainda Disney World, eu não quero perder essa oportunidade, perder o meu visto por questões só porque eu não tive paciência de passar por esse governo aí do Trump, sabe? Então assim, pensa bem antes de imigrar, pensa bem no país que você vai imigrar antes de tomar qualquer tipo de decisão. E assim, Alisson, o que você mais gostou em Portugal? Hoje eu posso dizer que a única coisa que eu gostei em Portugal foi o pastel de nata. Nem de todo pastel de nata se vive o homem, né, meu bem? Então é isso, tchau. Quem gostou do vídeo, se inscreve, que eu tô aqui, eu compartilho sobre tudo, sobre a minha vida, agora eu falei sobre imigração, mas geralmente eu não falo sobre imigração, é um fato que aconteceu, né, isolado na minha vida. Mas eu falo sobre tudo, sobre minha rotina, de forma bem-humorada, espero que vocês gostem, se inscrevam. Se não gostou também, se você é português, tá chateado comigo porque eu falei, problema seu, não é um problema meu, eu vivo minha vida muito bem, tô muito feliz, e é isso. Beijo e até nunca mais, Portugal.